Steve Jobs nasceu em 24 de fevereiro de 1955, em São Francisco, Califórnia. Filho biológico de Abdul Fattah Jandali Jones Eble, foi adotado por Paul e Clara Jobs, que viviam no Vale do Silício. Paul, mecânico, ensinou Jobs sobre eletrônica, despertando sua curiosidade pela tecnologia. Desde pequeno, Jobs demonstrava uma personalidade questionadora. Ele era fascinado por aprender, mas não gostava do ensino tradicional. Na adolescência, estudou na Olmsted High School, onde conheceu Steve Wozniak, com quem criaria um império tecnológico. Após o ensino médio, Jobs ingressou no Reed College, mas abandonou o curso formal após um semestre. Continuou frequentando aulas que achava interessantes, como caligrafia, que influenciaria o design dos produtos da Apple. Adotou um estilo de vida alternativo e viajou para a Índia. Buscando iluminação espiritual, Jobs adotou a prática da meditação e um estilo de vida minimalista. Essa experiência moldou sua mentalidade e influenciou sua filosofia de simplicidade e perfeição. Ao retornar aos Estados Unidos, começou a trabalhar na Atari. Em 1976, Jobs e Wozniak fundaram a Apple Computer na garagem dos pais de Jobs. O Apple I foi projetado por Wozniak, enquanto Jobs cuidou da parte comercial. O Apple II se tornou um dos primeiros computadores pessoais de sucesso, estabelecendo a Apple na indústria. O verdadeiro marco na trajetória de Jobs veio em 1984, com o lançamento do Macintosh, o primeiro computador pessoal com interface gráfica amigável. No entanto, conflitos internos surgiram, e em 1985, Jobs foi forçado a deixar a Apple. Após deixar a Apple, Jobs fundou a Next, focada em computadores de alto desempenho. Embora tecnologicamente avançados, os produtos da Next não tiveram sucesso comercial significativo. Paralelamente, em 1986, Jobs adquiriu a divisão de computação gráfica da Lucasfilm. Transformando-a na Pixar Animation Studios, Jobs revolucionou a indústria cinematográfica com o lançamento de Toy Story em 1995. O sucesso da Pixar consolidou Jobs como um empresário visionário. Enquanto isso, a Apple enfrentava dificuldades financeiras. Em 1996, a Apple adquiriu a Next, trazendo Jobs de volta à empresa que havia fundado. Esse retorno marcaria o início de uma nova era para a Apple. Com seu retorno à Apple em 1997, Steve Jobs rapidamente assumiu o cargo de CEO interino e iniciou uma transformação radical na empresa. A Apple estava à beira da falência, com produtos desatualizados e uma estratégia de negócios fragmentada. Jobs tomou medidas drásticas para reverter essa situação, simplificando a linha de produtos, cortando divisões ineficientes e garantindo um investimento da Microsoft de $150 milhões, uma jogada estratégica que surpreendeu o mercado. Em 1998, a Apple lançou o iMac, um computador inovador com design colorido e translúcido, que se tornou um enorme sucesso de vendas. Esse produto marcou o início da reinvenção da Apple, com um foco intenso em design, usabilidade e inovação. Jobs também implementou uma nova cultura empresarial baseada na excelência, contratando talentos de ponta e exigindo altos padrões de desempenho. Nos anos 2000, a Apple diversificou seu portfólio, lançando produtos revolucionários. Em 2001, foi apresentado o iPod, um dispositivo de música portátil que mudou a forma como as pessoas consumiam mídia digital. Acompanhado pelo iTunes, o iPod rapidamente dominou o mercado e estabeleceu a Apple como referência no setor. Em 2007, Jobs revelou ao mundo o iPhone, um dos produtos mais influentes da história da tecnologia. O iPhone combinava um telefone, um iPod e um navegador de internet em um único dispositivo com tela sensível ao toque. Seu lançamento foi um marco na era dos smartphones, e o modelo de negócios baseado na App Store criou um ecossistema lucrativo para desenvolvedores e empresas. A Apple continuou sua trajetória de inovação com o lançamento do iPad em 2010. O iPad criou uma nova categoria de dispositivos móveis. Paralelamente, a empresa expandiu seu ecossistema de software e serviços, consolidando sua posição como líder global em tecnologia. A obsessão de Jobs pelo design e pela experiência do usuário se refletia em cada detalhe dos produtos da Apple, tornando-os desejados por milhões de consumidores. Com a Apple no auge, Jobs se consolidava como um dos executivos mais influentes. Jobs também enfrentava desafios e concorrência feroz no setor. Sua rivalidade com outras gigantes da tecnologia, como Microsoft e Amazon, tornou-se ainda mais intensa à medida que a Apple expandia sua atuação para novos mercados. As disputas comerciais de Steve Jobs com outros gigantes da tecnologia marcaram a história da indústria e moldaram o cenário competitivo do setor.
Sua rivalidade com Bill Gates e a Microsoft foi uma das mais icônicas, permeada por momentos de tensão, respeito e reviravoltas surpreendentes. A Apple e a Microsoft colaboraram brevemente, com Gates desenvolvendo software para os primeiros Macs. No entanto, a relação azedou quando a Microsoft lançou o Windows, um sistema operacional que Jobs considerava uma cópia do Macintosh. A frustração de Jobs era evidente, e ele chegou a acusar Gates de falta de criatividade. Gates, por sua vez, retrucou dizendo: "Bem, Steve, acho que é mais como se nós dois tivéssemos um vizinho rico chamado Xerox e eu arrombasse a casa dele para roubar a TV, mas descobrisse que você já tinha feito isso antes." Essa rivalidade atingiu seu ápice nos anos 90, quando a Apple estava à beira da falência e a Microsoft dominava o mercado de tecnologia. No entanto, em um movimento inesperado, Jobs conseguiu um investimento de $150 milhões da Microsoft para salvar a Apple, selando uma trégua temporária. A icônica aparição de Gates em um telão no evento da Macworld 1997 simbolizou esse momento, gerando reações mistas do público. Outro grande embate de Jobs foi com Jeff Bezos e a Amazon. O lançamento do Kindle pela Amazon em 2007 ameaçava transformar a indústria editorial, algo que Jobs observava atentamente. Embora a Apple tenha sido uma das últimas a entrar no mercado de e-books, o lançamento do iPad da eBooks Store em 2010 mostrou que Jobs não pretendia deixar Bezos dominar o setor sem resistência. A Apple foi posteriormente acusada de conspirar com editoras para elevar os preços dos livros digitais, um episódio que rendeu batalhas jurídicas e polêmicas. A disputa com o Google também foi feroz. Quando a Apple lançou o iPhone em 2007, Eric Schmidt, então CEO do Google, fazia parte do conselho da Apple. No entanto, ao perceber que o Google estava desenvolvendo o Android, Jobs sentiu-se traído. Ele declarou guerra ao Android, chamando-o de um produto roubado e prometendo destruí-lo. Essa batalha se desenrolou nos tribunais e no mercado, com a Apple processando fabricantes de smartphones que usavam o Android. Ao longo de sua carreira, Steve Jobs enfrentou diversos rivais e moldou a forma como a tecnologia evoluiu. Suas disputas comerciais não eram apenas sobre negócios, eram batalhas filosóficas sobre design, inovação e experiência do usuário. Embora tivesse inimigos poderosos, sua visão intransigente e paixão pelo produto o tornaram um dos mais influentes líderes da era digital. Em 2004, Steve Jobs foi diagnosticado com um raro tipo de câncer pancreático, um tumor neuroendócrino. Inicialmente, ele resistiu à cirurgia e tentou tratar a doença com métodos alternativos, como dietas especiais e terapias naturais. No entanto, com o avanço da enfermidade, Jobs finalmente passou por um procedimento cirúrgico em 2004, seguido por um transplante de fígado em 2009. Apesar dos esforços, sua saúde continuou a deteriorar-se ao longo dos anos. Durante esse período, a Apple manteve sua trajetória ascendente, lançando produtos inovadores como o iPad e expandindo sua influência global. No entanto, a saúde de Jobs tornou-se uma preocupação crescente para investidores e fãs da marca. Em 2011, ele se afastou oficialmente do cargo de CEO, entregando a liderança da empresa a Tim Cook, seu braço direito e escolhido para continuar seu legado. No dia 5 de outubro de 2011, Steve Jobs faleceu em sua casa em Palo Alto, Califórnia, cercado por sua família. Sua morte causou uma comoção mundial, com tributos vindos de figuras proeminentes do mundo da tecnologia, líderes políticos e milhões de admiradores. Apple Stores ao redor do mundo tornaram-se pontos de homenagem espontânea. Fãs deixaram mensagens, flores e dispositivos Apple como símbolos de respeito. O legado de Jobs transcende a tecnologia. Ele não apenas revolucionou a computação pessoal, a indústria da música, os smartphones e os tablets. Jobs também redefiniu a forma como empresas inovam e se conectam emocionalmente com seus clientes. Seu perfeccionismo obsessivo e sua busca incessante pela simplicidade e excelência inspiraram empreendedores, designers e engenheiros ao redor do mundo. Hoje, a Apple continua a seguir os princípios estabelecidos por Jobs, mantendo sua filosofia de design e inovação como pilares fundamentais. Seu impacto pode ser visto não apenas nos produtos da Apple, mas em toda a indústria tecnológica. Sua visão ainda ecoa como um dos maiores exemplos de criatividade e liderança. Steve Jobs permanece como um ícone da revolução digital e uma inspiração para aqueles que ousam desafiar o convencional e transformar o impossível em realidade.